Olá pessoal, como eu havia prometido, eu vou falar agora para vocês como é que foi para trazer os pets aqui para os Estados Unidos, tá? Então isso ainda é bem recente, porque a gente chegou aqui 14 de fevereiro de 2023, tá? Então eu vou contar para vocês como é que foi um pouco nosso processo. 14 de outubro foi a data da minha entrevista de 2022, eu recebi a carta 30 dias antes, 35 dias antes, um pouco antes. E aí, quando eu recebi a carta, eu já comecei a ver toda a documentação para os cachorros, tá? Para os pets. E aí, pessoal, eu percebi o seguinte, que para a gente dar entrada para trazer os cachorros, tá certo? A gente precisa de um permit import. Esse permit import, tá certo? Ele demora em média 8 semanas, pelo menos é o que está hoje no site do CDC, do Centro de Controle de Doenças americano. Na época em que eu apliquei, estava com média de 6 semanas. E eles realmente responderam com 5 semanas e 5 dias, ou seja, quase no prazo máximo, tá? Então, o que é o Permit Import? É um dos documentos que você precisa para poder entrar nos Estados Unidos com o seu pet, tá? Quem emite o Permit Import é o CDC. Então, ele vai querer que seu cachorro tenha mais de 6 meses de idade, tá? Ele vai pedir que o seu cachorro tenha um chip compatível com o ISO e vai pedir um certificado de vacinação antirrábica e vai pedir um exame chamado de sorologia, titulação de anticorpos para raiva. Então aí, pessoal, demora tempo, tá certo? Para a gente ter isso. Por quê? Quando a gente faz a sorologia, quando a gente faz a vacinação e a microchipagem, tá? Então, ele recomenda que primeiro você faça o microchip e depois você vacine o cachorro. Então, depois que você vacina o cachorro, na minha época eu tinha que esperar 30 dias, mas atualmente, se o seu cachorro já tem a vacina em dia, você já pode fazer antes dos 30 dias. Então, como eu moro em Fortaleza, não tenho nenhum laboratório credenciado para fazer essa titulação. Então, eu fiz o microchip do cachorro, fiz a vacina, esperei 30 dias, voltei no veterinário e o veterinário coletou o sangue do animal para fazer a titulação. Essa titulação também demora 30 a 45 dias para chegar, pelo menos no meu caso. Ela demorou menos, demorou 22 dias mais ou menos, tá? Então, o que acontece? O veterinário, ele tem que ser o mesmo que assina o cartão do chip e o mesmo que assina a vacina. Então eu vou botar aí as imagens, tá certo? Porque eles vão pedir que tenha a data da vacina, lote, validade, laboratório, tá certo? Eu vou botar uma fotozinha aí do que precisa. E aí, pessoal, isso tudo me levou mais de 60 dias. Então, quando eu cheguei em outubro, né? Eu só estava com essa documentação pronta no final de novembro. Aí eu peguei essa documentação, tá certo? E dei entrada no Permit Import, tá? Então, quando eu dei entrada no Permit Import, só eram 6 semanas para receber. E aí, pessoal, o que é que o Permit Import vai pedir para vocês, tá certo? Ele vai pedir que você tenha, além do certificado de vacina, além do certificado de chip, além da titulação, tá? Porque essa titulação ela já chega em inglês, tá? Vai pedir também, pessoal, para vocês fotografias dos dentes do animal. Então, uma fotografia da vista frontal e da vista lateral dos dentes do animal, tanto da arcada superior quanto da inferior. E vai pedir também uma foto do passaporte do solicitante, da pessoa que vai levar os animais. Então, quando você faz isso tudo, você manda para o CDC e aguarda lá, hoje, né, 8 semanas. A gente está em abril de 2023, tá? Bem, chegou a resposta do CDC, tá? Então, depois que ela chega, tá certo? Aí agora você ainda precisa de mais um documento, que é o certificado de veterinário internacional, o famoso CVI. O CVI, tá certo? Você só vai poder aplicar na plataforma gov.br.
Então você vai entrar na plataforma gov.br, vai fazer o seu login, tá certo? E você vai dar início ao preenchimento lá do que é solicitado. Então, se você digitar no próprio Google mesmo, CVI, PET, Estados Unidos, plataforma Brasil, ele já vai direto, é o primeiro item lá. E aí, quando você abre a plataforma Brasil, ele vai pedir para você dizer qual é o país que você quer ir, aí você vai selecionar Estados Unidos. Quando for iniciar a emissão, você vai ter que fazer o seu login na plataforma Brasil. O que é que o CVI vai fazer com vocês, tá? Ele vai pedir os dados da viagem, ele vai pedir dados do animal e ele vai pedir também um endereço nos Estados Unidos. Isso aqui, pessoal, é o exame de titulação antirrábica que vai ser utilizado para o Permit Import. E aqui é o certificado de microchipagem. Então, aqui, pessoal, já é o Permit Import, tá? Então, você vai receber ele por e-mail e aqui eu já tenho toda a documentação para poder dar entrada no CVI. Quando a gente dá entrada no CVI, a gente vai receber um documento que eu vou mostrar agora. Então, ele vai pedir alguns dados, tá? Que eu anotei aqui, tá? Que seriam os dados da viagem, os dados do animal, o endereço dos Estados Unidos, os dados da pessoa que vai ser responsável pelo transporte, a carteira de vacinação e os dados da vacina, tá? E você vai ter que imprimir e levar isso em mãos. Detalhe, pessoal, esse CVI, tá? Ele tem que ser preenchido 5 dias antes da viagem, tá bom? Então, é mais um estresse, porque às vezes você não consegue fazer isso. Então, depois que você preenche tudo isso, tá bom? Que você alimenta a plataforma Brasil, ela vai te voltar com o CVI em branco para você preencher, para você não, né? Para o seu veterinário preencher, atestando a saúde do animal. Depois que ele preenche, você escaneia, anexa a plataforma Brasil. Tem um outro detalhe, pessoal. Na plataforma Brasil, tá, ele vai pedir uma espécie de certificação digital. Então, todos esses documentos você vai ter que certificar antes de mandar para a plataforma Brasil, tá? Senão a sua petição não vai ser aceita. Então, ele é autoexplicativo, ele te diz como é que tu vai fazer a certificação. Você vai fazendo a sua certificação, vai fazendo o download dos documentos e vai guardando. Quando você pegar toda a documentação do seu veterinário, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou botar um print aí na tela dele em branco, você vai anexar tudo e vai mandar para o CVI. Aliás, para a plataforma Brasil, para o Vigiagro, se não me falha a memória. E aí, pessoal, depois que o Vigiagro analisa toda a documentação, ele emite esse certificado veterinário internacional. Feito isso, pessoal, você já tem agora o seu Permit Import, né, que você já deu entrada no CDC. Então, você só pode pedir o CVI depois que você receber o seu Permit Import. Então, fica mais fácil, né? Então, você já vai ter o seu Permit Import e você já vai ter o CVI. Aí vem a outra problemática que eu tive, que foi o quê? Comprar as passagens. Porque as companhias aéreas, tá? A maioria não leva pets para os Estados Unidos. Então, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro de 2022, eu estava comprando minhas passagens pela Gol. Existe um voo direto Fortaleza-Miami. Ou Gol ou TAM. E aí, nem a Gol e nem a TAM levavam pets na cabine por conta dessa suspensão de importação de cachorros nos Estados Unidos pelo CDC. Então eu só tive duas opções. Ou eu levava pela United ou eu levava pela Copa, tá? As outras companhias americanas não estavam transportando. E tinha um detalhe. O voo que eu pegasse, tá certo? Tinha que ser a mesma companhia do começo ao fim, tá? Então não podia ser Copa e depois mudar para United ou United Copa. Não podia ser assim. Tinha que ser a mesma companhia aérea do começo ao fim. Então isso me deu problemas de logística, porque não sai voo Copa de Fortaleza, dos Estados Unidos, e nem United. Então eu tive que fazer uma viagem
para o Rio de Janeiro, porque foi onde eu consegui a passagem mais barata para fazer Copa, Washington, que era o meu destino final, tá? E também tinha a opção da United, ou Rio ou São Paulo. Bem, aqui é o CVI, tá? E como eu disse a vocês, depois que a gente alimenta a plataforma Brasil, ele manda parcialmente preenchido, o veterinário termina de preencher e você devolve a plataforma Brasil para receber o definitivo. Aqui, pessoal, é o que você precisa fazer, o passo a passo. Isso aqui é uma foto da plataforma Brasil, dizendo quais são os documentos, o que você tem que fazer, né, para certificar e depois para reenviar e finalizar o processo. Devido a essa logística, tá certo? O mais barato, o que ficou melhor para mim no meu orçamento foi eu partir do Rio. Então eu tive que fazer um voo Fortaleza-Rio, nacional, e depois comprar o trecho internacional Rio-Washington, que era meu destino. Tá? Então você também tem que pensar nisso. Lembrando que cada companhia aérea tem as suas normas, geralmente eles permitem até 3 pets por voo. Então, antes de comprar a passagem, é bom você certificar de que tem vaga para o seu pet, tá? E isso tudo que eu estou falando são pets na cabine, tá? E são pets que têm até 9 quilos no máximo, tá certo? O peso do pet e o peso da casinha, tá certo? Onde você vai transportar o pet. Dentro de cada companhia aérea tem as regras de como você deve, o tamanho da caixinha de transporte, tá? Então a United tem uma, a Copa tem outra, tá certo? Mas são muito semelhantes os tamanhos, tá? Então o interessante é que você compre essas casinhas de transporte, compre a sua passagem aérea, tá? Porque você só vai poder emitir o CVI 5 dias antes do voo. E aí a outra coisa que a gente foi feito, né, com a gente é que a gente comprou a casinha de transporte e a gente tentava ficar colocando eles para dormirem dentro da casinha de transporte, tá? Outra coisa que a gente levou dentro do avião foram petiscos, porque toda vida que decolava eles ficavam muito irritados, talvez com a pressão no ouvido, então a gente dava lá uns petiscozinhos para eles, tá certo? E ao chegar nos Estados Unidos, pessoal, a gente chegou no oficial de fronteira. Quando a gente chegou no oficial de fronteira, também era a nossa primeira entrada nos Estados Unidos como imigrantes, né? Então teve toda aquela entrega de documentos, então eles olharam todos os meus documentos, os documentos da minha família, e por último, pessoal, foi os documentos dos cachorros. Então, sem o permit import, a gente não teria conseguido entrar, tá? Eu tentei fazer sem o permit import, fazendo reserva nos centros, que são 4 aeroportos, Miami, Atlanta, o Dulles em Washington e acho que o outro em Nova York, tá? Mas eles me mandavam cartas dizendo que o ideal era que eu viesse com o permit import, tá certo? Então eu quis antecipar o meu voo para cá, mas eu não consegui porque todos os centros diziam traga o permit import, tá? Eu não sei se já mudou, se está mais fácil, tá? E aí quando a gente chegou no oficial de fronteira, tá? Ele solicitou a documentação dos pets, ele conferiu a documentação, tá? Mas assim que ele viu o permit import, ele já praticamente concedeu a entrada dos cachorros, ele não chegou nem a verificar o número do microchip, né? Agora, diga-se de passagem, né? A gente já estava no final do dia lá para ele também, na entrada, ele já estava também um pouco apressado, mas ele conferiu toda a documentação dos cachorros, olhou os cachorros e aí liberou a gente, tá? Como eu falei no outro vídeo, a gente não teve salinha, tá? Do oficial de fronteira mesmo, a gente já foi pegar nossas coisas e já desembarcamos nos Estados Unidos, tá? Depois aí, se vocês tiverem interesse, eu posso falar para vocês um pouco como é a locação de imóvel, como é a abertura de conta, planos de saúde que a gente já fez, quando a gente recebeu o Green Card, quando a gente recebeu o social,
tá? Se vocês quiserem depois a gente faz um apanhadozinho bem rápido para vocês, tá bom? Valeu!